Olá, meus queridos, a paz esteja convosco. Mais uma aula Semente do Céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje a temática é muito forte. Esse tema aqui é profundo e tenho certeza que vai ser um divisor de água na sua vida. Texto base, Eclesiastes 10, versículo 4, está escrito: Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é remédio que aquieta grandes pecados. O tema que eu quero compartilhar com você, essa semente, é falando sobre submissão. Esse tema é atual para os dias de hoje. Então, você, bastante sucinto, para que você absorva o máximo possível e veja a importância de viver uma vida submissa e também as consequências daqueles que não são submissos. Então, número 1, submissão no céu. Primeiro tópico, submissão no céu. Deus é a única pessoa em todo o universo que a ninguém é submisso, porque não tem nada acima de Deus a não ser Ele mesmo. Por isso, ninguém manda em Deus. Por isso, ninguém governa Deus. Deus é absoluto. Ele está acima de todas as coisas e do próprio universo e da própria terra. O profeta Isaías disse que o céu é o seu trono e a terra tapete dos seus pés. Então, Deus não é submisso a ninguém. Então, Deus é a única pessoa em todo o universo que não é submisso. Todos os seres celestiais são submissos a Deus. Então, tudo abaixo do céu é submisso a Deus. Deus manda em tudo, na terra, no mar, no vento. É por isso que os discípulos, quando estavam no barco, naquela ocasião, que ele estava dormindo, ficaram com medo de morrer, a tempestade, eles acordam Jesus. Jesus se levanta e diz: mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. E naquele momento houve bonança e os discípulos disseram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Ficaram impactados, porque nunca tinham visto aquilo, e eles disseram: quem é esse que até o mar e o vento obedece? Esse é o próprio Deus que está acima no céu e que manda em tudo e que tudo está submisso à sua autoridade. O grande pecado de Lúcifer foi o da insubmissão. É por isso que Lúcifer foi jogado lá de cima, porque ele não quis se submeter à autoridade dele. O profeta Ezequiel, no capítulo 13, o 14, me faz memória, disse que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E ele disse no seu coração: subirei o meu trono acima de Deus. E acima de Deus não existe ninguém. Né? Então, submissão no universo. Tópico 2. Primeiro ponto. Toda natureza depende de Deus e está submissa a Ele. Você vê que Deus governa tudo. Manda em tudo. Se Ele não quiser que chova, não chova. Se Ele quiser que dê chuva, chuva. Se Ele quiser mandar temporal, Ele manda temporal. Tempestade, tempestade. Tudo, toda a natureza está submissa a Deus. Segundo ponto. O planeta Terra foi o único corpo celeste a apresentar sinais de insubmissão. É o que nós temos visto hoje. A Terra está gemendo, dores de parto. Né? Todos os seres viventes devem submissão a Deus. Então, todos nós devemos submissão a Deus. Por quê? Porque Deus rege a nossa vida, rege o universo, rege todas as coisas. Então, nós devemos submissão a Deus, porque é Deus que controla tudo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nele se movemos, existimos e respiramos. Né? Então, terceiro tópico, submissão na terra. O homem foi criado para exercer autoridade com submissão. Deus deu autoridade para Adão. Mas quando esse desobedeceu, o que aconteceu? Pagou um alto preço. Deus deu autoridade, mas mesmo assim, com essa autoridade, ele tinha que se submeter a Deus. Você está vendo as regras, os princípios, os pontos, vem lá de cima para baixo. Na primeira tentação, Satanás injetou no coração de Adão e Eva o vírus da insubmissão. Deus deu autoridade para eles, mas na primeira oportunidade eles desobedecem, porque Deus disse que não era para eles comerem do fruto. E eles comeram, ou seja,
ficaram insubmissos, né? Todas as desgraças existentes na Terra se relacionam de alguma maneira com o triste fenômeno da insubmissão. Tudo que acontece foi por causa da insubmissão de Adão lá no jardim do Éden. Insubmissão aos princípios naturais, morais, éticos e sociais. Se Adão não desobedece, se Adão continua debaixo da autoridade de Deus, se Adão e Eva tivessem obedecido, todas essas catástrofes, tudo que tem acontecido, todos esses princípios naturais, morais e éticos não estavam acontecendo nos dias de hoje. Em submissão à palavra de Deus, desobedeceram a palavra de Deus. Eu poderia citar que várias pessoas que desobedeceram a palavra de Deus e receberam as consequências. Em submissão às leis estabelecidas pelas autoridades. Isso aqui é interessante porque o apóstolo Paulo, escrevendo Romanos, diz que todas as leis são constituídas por Deus. Então, quando você não se submete a uma lei outorgada à autoridade, você está sendo insubmisso. Um exemplo. Você sabe que para conduzir um veículo, você tem que ter habilitação. E o que a maioria de alguns crentes fazem? Dirigem um carro ou uma moto sem a carteira de habilitação. E muitos compram um carro antes de tirar a carteira de habilitação. Então, estão sendo insubmissos, estão desobedecendo às autoridades estabelecidas por Deus. Isso é uma insubmissão, tem um preço, tem uma consequência sobre isso. Quarto tópico, submissão ao lar. A plena felicidade de um lar está condicionada aos princípios da submissão. O homem, mulher e os filhos. Se não tiver nessa hierarquia, tem as consequências. O pai deve ser submisso a Deus e os filhos devem ser submissos aos pais. Por isso que Paulo diz lá em Efésios que os filhos têm que honrar o pai, ou seja, obedecer, estar submisso. A esposa deve ser submissa ao esposo, Efésios 5:3, que a mulher tem que ser submissa ao marido como Cristo, né? Submissa com prazer, submissa por amor, submissa com zelo, submissão que simboliza a submissão da igreja de Cristo. Foi o que Paulo escreveu, que a mulher seja submissa ao marido e que o marido ame a igreja como Cristo. Ame a mulher como Cristo amou a igreja. Então esses são os pilares, esses são os princípios. Quinto tópico, submissão na igreja. Todos os crentes devem ser submissos a Deus. Primeiramente, a Deus. Não placa, não é pastor. Olha a regra. A Deus, primeiramente. Segundo, cada crente deve ser submisso ao seu pastor. Se um crente é submisso a Deus, logo evidente ele vai ser submisso ao seu líder. Cada crente deve ser submisso à sua igreja. Se ele é submisso a Deus, ao seu pastor, lógico, evidente, ele vai ser submisso à congregação, à denominação que ele está. Exemplos e resultado de pessoas que viveram uma vida submissa. Noé. Noé foi submisso a Deus e constituiu uma arca e escapou de quê? Do dilúvio. Segundo, Abraão foi submisso a Deus e ofereceu-lhe Isaac e no final foi chamado pelo próprio Deus de seu amigo. Por quê? Porque ele obedeceu, ele foi submisso. Moisés foi submisso a Deus, constituiu um tabernáculo e liderou Israel vitoriosamente durante 40 anos. Eu poderia citar aqui dezenas, centenas de pessoas que foram submissas a Deus e viveram uma vida prazerosa e abençoada. E contrapartida, eu poderia citar pessoas aqui que não obedeceram a Deus, não obedeceram ao seu líder, não obedeceram à sua igreja, não obedeceram à palavra de Deus, se arrebentaram e tiveram um fim trágico. Então, essa é a regra, é os princípios. Veio lá de cima. Olha como é que é a palavra de Deus. Começou primeiro no céu. Então, primeiro, Deus não é submisso a ninguém porque não tem ninguém acima dele. Ele veio de lá. O primeiro que desobedeceu caiu de lá e veio as consequências. Depois veio Adão e veio de lá para cá. Então, o princípio da submissão é fundamental. Por isso que o sábio Salomão, escrevendo, disse que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, olha só o segredo. Por isso que tem muita gente padecendo, tem muita gente que não prospera, tem muita gente que não cresce, que não é submisso a Deus nem a ninguém. Então vai padecer sempre vai dar com a cara no muro. Deus abençoe você. Tá aí mais
uma semente do céu para o seu coração. Agora é só você mergulhar, buscar, cavar, que tem muita coisa, com certeza será um divisor de água na sua vida e no seu ministério, em nome de Jesus.